viu quando as portas se fecharam. Ninguém viu quando o choro descansou. Acreditou sem ver o resultado. Foi provado para ser aprovado. Ninguém viu quando o tempo te cansou. Ninguém viu quando o frio se secou. Teu sorriso no caminho se perdeu. Quando saiu de cena só pra conversar com Deus. Ninguém viu quando o mar não se abriu. Ninguém viu quando a multidão não te ouviu. Mas foi no anonimato onde eu cresci, ouvindo Deus falar pra mim. Eu tive perdendo pra poder ganhar. Eu tive descendo pra poder crescer. Enquanto cuidava das ovelhas, eu cuidava de você. Eu derramei minha graça pra você cantar. Eu te enchi de forças pra me adorar. Eu te levantei para poder profetizar, e os nossos cegos viverão. E hoje aqui ouço a voz de Deus dizendo assim: eu cheguei, pode descansar, feridas abertas, eu irei sarar, coração aflito, irei alegrar. Se estiver caído, eu vou te levantar. Lá na tua casa hoje tem milagre, na tua família tem libertação. E não sente mais a minha glória, renovação que daí agora, receba ousadia no toque das minhas mãos. Seja agora transbordado com minha unção. Eu cheguei, pode descansar, feridas abertas, eu irei sarar, coração aflito, irei alegrar. Se eu estiver caído, vou te levantar. Lá na tua casa hoje tem milagre, na tua família tem libertação. E não sente mais a minha glória, renovação que daí agora, receba ousadia no toque das minhas mãos. Seja agora transbordado com minha unção. Seja cheio agora, batizado agora, curado agora, renovado agora, transformado agora, sem vitória agora. Sinta minha presença aí agora. Eu nunca me esqueci de você. Lembro de cada detalhe desde quando nasceu. Ninguém te viu, mas quem te viu foi eu. Quem te viu foi eu. Até essa vontade em nome de Jesus. Olha, quem quer ouvir a palavra de Deus? Essa noite, nós nos chamamos ele já um bom Antônio, né? O Antônio está com a primeira oportunidade dessa noite, essas duas palavras. Glória a Deus. Aleluia. Essa igreja fica de pé, vamos lá para o céu de Deus, né? Aleluia. Glória a Deus, poderoso. Aleluia. Fica com as mãos para cá, né, irmãos? Oração coletiva. Meu Deus, meu Pai. Senhor, aqui está, meu Deus, amado, teu servo, Senhor. Pai, o teu servo, meu Deus, que vai trazer, meu Deus, a mensagem. Vai trazer, meu Pai, a tua palavra, Senhor. Usa, meu Deus, o teu servo, Pai. Ó Espírito Santo de Deus. Usa, meu Deus, amado, ele, Senhor, não abrir e fechar essa boca, Pai.
Senhor, amém? Amém. Está feliz em Jesus. Glória a Deus. A palavra de Deus vai narrar o livro do Marcos, capítulo 5, versículo 15. Glória a Deus. Passando Jesus outra vez. Passando outra vez num barco para o outro lado. Ajuntou-se a ele uma grande multidão, e ele estava no mar. Aleluia. Glória, glória, glória ao teu nome. E eis que chegou um dos príncipes da sinagoga, por ver o nome Jairo, e vendo, e prostrou-se aos seus pés, e rogava-lhe muito, dizendo: minha filha está moribunda, rogo-te que venha a ele e ponha as mãos para que serás sai e viva. E foi com ele, e seguia a uma grande multidão que o apertavam. E certo, é só até aqui, meu irmão. Glória a Deus. Quer dizer, essa palavra aqui, meu irmão, chama assim, muita atenção pelo o fato daquele pai, aleluia. Quer dizer, ele estava à procura de um milagre, porque esse milagre, porque a filha estava doente. Então, quer dizer, o que é muito importante, vamos dizer assim, que aquele homem era um homem que tinha recurso, quer dizer, um homem aparentemente assim na comunidade, era uma pessoa bem vista, né, conhecida, vamos dizer, mas só que justamente o fato dele ser uma pessoa, vamos dizer, importante, né, na sociedade, mas quando aconteceu um problema na casa dele, ele não olhou para o que ele era, mas ele procurou, aleluia, a pessoa certa que ia resolver o problema dele, aleluia. Então, vamos dizer assim, numa situação dessa que ele estava, qualquer pai ficava ali aflito, né? Porque você vê seu filho, vamos dizer assim, na beira da morte, eita, e vamos dizer assim, ele sem poder fazer nada. Então, se ele ficou na posição, e ele, vamos dizer assim, o mais importante daquele homem, que ele teve fé, foi a fé dele que eu creio que chamou a atenção do mestre, né? Porque quando nós temos fé, aleluia, tudo é possível, aleluia. Porque a fé, aleluia, se aproxima nós do Senhor, aleluia. Se nós temos fé e nós orar, aleluia, pode vir, aleluia, doença, pode vir o que for, aleluia. Mas nós não vamos perder a fé, aleluia. Mas glória a Deus. Chegou um dos príncipes da sinagoga com o nome de Jairo e prostrou, mas quer dizer, ele foi a vontade dele foi tão assim maravilhosa, porque muitas vezes, vamos dizer assim, se a pessoa vive também, se fosse colocar no lugar dele hoje nós fosse colocar no lugar dele, quer dizer, muitas vezes não, eu sou isso, sou aquilo, eu não vou me prostrar, né, a ninguém, olha aí. Por quê? Porque e achar que ele é importante, mas nós, aleluia, nós temos que ver, aleluia, que acima de tudo tem um Deus que resolve as nossas causas, tem um Deus que resolve os nossos problemas. Quer dizer, nós não vamos olhar se nós temos um emprego, aleluia, o que tiver, aleluia, pode ter dinheiro, mas isso não importa. O que importa
é que nós temos humildade para, na hora da dificuldade, nós saber que tem um mestre, aleluia, que cuida, aleluia. E se tu, aleluia, se tudo aquilo, se nós entregar o nosso problema na mão do Senhor, Ele vai resolver, aleluia. Então, como é maravilhoso, porque eu creio que aquele homem, ele foi à procura do milagre, e o milagre, aleluia, aconteceu, porque ele foi bater na porta certa, né? Aleluia. E Deus, aleluia, deu vitória a ele, aleluia. E é tipo assim, se nós for ver hoje, justamente somos nós, irmãos, aleluia. Porque todos nós temos problema, aleluia. Mas não vamos olhar para o problema. E nós temos que ver, aleluia, esse problema nós entregar na mão de Deus, aleluia. E Deus, aleluia, aí você resolveu mesmo o teu problema, aleluia. Porque esse Deus, aleluia, é o Deus que tudo pode. É o Deus, aleluia, que não olha, aleluia, não tem problema para Deus. Tudo, aleluia, é possível, aleluia, aquele que crê, aleluia. Então, meus irmãos, é muito gratificante nós estar na presença do Senhor cada dia, aleluia. Porque também tem o inimigo, muitas vezes ele vai querer travar, né? A luta, aleluia. Às vezes um filho, às vezes o próprio casamento, aleluia. O inimigo ele se levanta para querer atrapalhar. Mas se nós ficar na posição, aleluia, se nós perseverar, não tem inimigo nenhum que possa nos atrapalhar a nossa vitória. Porque operando Deus, aleluia, quem impedirá, aleluia. Por isso, aleluia, é muito gratificante, meus irmãos, nós cada dia estar na presença do Senhor, né? Porque, vamos dizer assim, pelo que nós passamos hoje, está sendo uma luta mundial, né? Mas eu creio que aquele, aleluia, que está na posição, que está perseverando, aleluia, no Senhor, a luta não atinge nós, aleluia, porque nós estamos protegidos, meus irmãos, aleluia. E quando Deus, aleluia, está nos protegendo, nada nesse mundo tem poder de nos atingir. Então, como é maravilhoso nós estarmos, né, na presença do Senhor por isso. Porque quando vinha a adversidade, quando vinha as aprovações, aleluia, no nosso dia a dia, nós sabemos para onde nós correr, né? Nós se apegar, aleluia, a esse Deus que tudo pode, né? Deus que não tem problema para Ele resolver, tudo Ele resolve, aleluia. Por isso que é muito maravilhoso, meus irmãos. Estando ainda falando, chegaram, aleluia. Oh, Deus maravilhoso. Glória, glória ao teu nome, Jesus. Agora muito pedir oh Senhor, aleluia. E estando ele ainda falando, chegaram alguns dos príncipes da sinagoga, a quem disseram: a tua filha está morta, para que enfadas mais do médico. Não enfadas mais do médico. Quer dizer, naquele tempo, aleluia, sempre tem gente, aleluia, quando nós estamos passando dificuldade, aleluia, aquelas pessoas, muitas vezes, aleluia, que estão ao nosso redor, né?
Mas muitas vezes quando nós estamos passando por luta, só chega para nos atrapalhar, aleluia. Quer dizer, vai colocar a lenha na fogueira, para cada vez, vai se afundar mais, né? Mas quando nós, aleluia, estamos na presença do Senhor, aleluia, nós não vamos dar ouvido, o que, aleluia, que as pessoas falam, nós temos que dar ouvido, aleluia, a esse Deus todo-poderoso, a esse Deus, aleluia, que cuida de mim e cuida de você, aleluia. Então, meus irmãos, essa palavra é uma palavra que, se nós for trazer para o dia de hoje, aleluia, vai acontecer do mesmo jeito, aleluia. Quando você, aleluia, estiver passando por luta, aleluia, vai chegar aqui para te afrontar, aleluia, vai dizer, não tem solução para o teu problema, aleluia. Quer dizer, é só para nos esquecer mais ainda, né? Mas só que quando nós, aleluia, nós sabemos que nós estamos no caminho certo, nós estamos no caminho, aleluia, que é de Deus, que na hora que nós precisar, na hora que, aleluia, quando vier a luta, nós sabemos cuidar e nós entregar o nosso problema, aleluia, e Ele vai resolver, aleluia. Por isso, meu irmão, que é muito gratificante, né? Porque até esse homem, aleluia, o que ele estava passando ali, eu creio que, vamos dizer assim, se cada um fosse colocar no lugar dele, era muito difícil, porque praticamente quando uma situação dessa, um pai é muito difícil, porque você vê nascer seu filho, você vê crescer, e de repente uma enfermidade dessa, né, que aqui não relata o que era, mas quer dizer, eu creio que ali, se não fosse Jesus no controle daquele homem, se ele não tivesse colocado o problema na mão do Senhor, aquela menina estava morta, aleluia. Então, olha aí, mesmo, aleluia, que esteja morto, aleluia, mas Deus vai com que ela tenha uma nova vida, aleluia, porque Deus, aleluia, Ele fez assim como Lázaro, né? E Lázaro estava morto, só que Deus, aleluia, não tem dificuldade para Ele, tudo é possível naquele que crê. Só que quando as pessoas falavam que estava morto, Jesus falava que está dormindo, aleluia. Só que muitas vezes, aleluia, porque é uma palavra mais branda, né? Assim que, vamos dizer assim, se o próprio pai eu fiz assim que Jesus, a sua filha está morta, eita, era um impacto maior, né? Mas Deus, até nisso, aleluia, Deus sabe como trabalhar, meu irmão. Deus sabe, aleluia, como dar a notícia da mais branda. Oh Deus Todo-Poderoso. Então, meus irmãos, pelo que a gente vê relatar aqui na palavra do Senhor, então para a nossa vida não tem nenhuma causa perdida, aleluia, porque nós servimos um Deus que toma de conta da nossa vida. É um Deus, aleluia, que toma de conta do nosso lar. Pode se levantar, aleluia, mas o inimigo pode se levantar, mas contra a nossa vida, aleluia, ele não vai ter êxito, porque, aleluia, está comigo, está com você, é mais poderoso, aleluia. Então, Senhor, e Jesus tendo ouvido essa palavra, e assim, sinagogas, quer dizer, Deus é tão misericordioso que era tipo assim, tudo que aquelas pessoas estavam falando ali, aleluia, aquele homem, eu creio que ele não estava ouvindo, mas Deus estava ouvindo tudo, aleluia. E na hora que ele, aleluia, se calou, Deus falou por ele, não temas, só crê somente, né? Olha aí. Então, muitas vezes, meu irmão, tem coisas, aleluia, que nós temos que parar, aleluia, nós temos que refletir, aleluia, porque muitas vezes nós falar demais, aleluia, pode nos atrapalhar a nossa peça, né? Porque, pelo que a palavra está falando aqui,
falar só na hora certa, aleluia. E pode vir o que vier, pode falar o que falar, aleluia. Não vamos dar ouvido, porque se nós for dar ouvido, muitas vezes, mesmo nós estamos com fé, aleluia, mas aquilo vai trazer, aleluia, algo negativo, e coisas negativas não vêm do Senhor, aleluia. Pode atrapalhar a nossa caminhada, meu irmão. Pode atrapalhar. Oh Deus Todo-Poderoso. E não permitiu alguém seguisse não se Pedro, Tiago e João, irmão de Tiago. Quer dizer, ó, o que a gente está vendo aqui, meus irmãos, muitas vezes, aleluia, vamos dizer assim, na nossa caminhada, quando nós estamos passando por situações, quer dizer, muitas vezes muita gente não é contada ao nosso redor, né? Olha aí, que pode atrapalhar, meu irmão, porque muitas vezes, ó, muita gente traz palavras negativas, e aquelas palavras negativas, ela não faz, muitas vezes, abalar, porque muitas vezes a situação que a gente está passando, aí nós pode, aleluia, perder a nossa fé, aleluia, por causa do problema. Mas então, o que nós temos que fazer? Não dar ouvido certas coisas, aleluia. O que nós temos que fazer nesse momento, aleluia, se nós estamos passando por algo, aleluia, é ir para o nosso quarto, aleluia, se ajoelhar, aleluia, não importa, aleluia, se tem mil irmãos, quantas pessoas tem lá, o que é mais maravilhoso, aleluia, é a pessoa aí, a mulher e o esposo, né? Olha aí, porque não é muito bom estar com muita gente, porque, aleluia, nos atrapalha. Então, quer dizer que Jairo, se a gente for ver, se for trazer para o nosso dia a dia, ele como ele tinha, era reconhecido, ele era o príncipe da sinagoga, né? Então, vamos dizer assim, ele não olhou para o cargo que ele tinha, mas quando ele se aproximou de Jesus, ele se aprofundou, né? E joelhos no chão, aleluia. O que quer dizer isso? Quer dizer que ele foi com humildade. E quantos aleluia. E tudo que nós formos fazer, meu irmão, na nossa vida, nós temos que colocar, aleluia, a humildade em primeiro lugar. Mesmo como um pai, aleluia, mesmo como uma mãe, aleluia, nós temos que ensinar nossos filhos assim, aleluia, porque eles vão crescer, e é tipo assim, aquilo que nós estamos passando para eles, aleluia, vai chegar no dia, aleluia, que eles vão, aleluia, refletir o que nós fizemos, aleluia, um tempo atrás, né? Porque tem coisas, aleluia, na nossa vida que nós passamos quando a gente era criança e até hoje nós relembra. Por quê? Porque essas coisas são as coisas boas, umas coisas, aleluia, que veio, aleluia, até aqui, nos ensinando esse caminho, aleluia, que nós venhamos, aleluia, cada dia, meu irmão, preparar esse caminho, aleluia, esse caminho, aleluia, ele vai levar nós, aleluia, ao céu, né? Esse caminho é Jesus, aleluia. E Jesus, aleluia, ele tem a solução, aleluia, para os nossos problemas. Oh Deus Todo-Poderoso, aleluia. Então, meus irmãos, que a palavra que relata é uma coisa que, se a gente for trazer para o dia de hoje, vamos dizer,
Não é fácil não, né? Porque vem a luta. Mas só que a luta vem, aleluia, para nos ensinar muitas vezes, né? Porque a pessoa, se vier só a bonança, nós não vamos dar valor. Porque a gente vai esquecer de Jesus. E muitas vezes, aleluia, a luta, aleluia, é o próprio Senhor, aleluia, que cria, não é porque Jesus seja ruim, não, é porque, aleluia, nós, aleluia, se for só vontade, nós vamos se acomodar, aleluia. E Deus, como nós somos preciosos, aleluia, para o Senhor. Então, aleluia, muitas vezes, às vezes a gente não tem esse entendimento, aí quando vem a luta, muitas vezes a gente só diz que é do lado contrário, né? Mas não é não, aleluia. Porque a luta, aleluia, vai edificar o seu dia a dia. É tipo assim, você às vezes chega num canto e tem uma pessoa que está, aleluia, está com, ou precisando de ouvir, aleluia, uma palavra positiva, né? Uma palavra que vai edificar a ela. Então, se nós temos um testemunho, muitas vezes quando nós chegamos naquela pessoa que está cabisbaixa, aleluia, nós vamos trazer, aleluia, essa palavra de conforto para ela, porque um dia nós capacemos também. Aí, essa palavra vai edificar aquela pessoa que está caída, aleluia. Porque um dia, aleluia, nós já estivemos lá. E hoje, aleluia, o Senhor nos levantou. O Senhor, aleluia, tem nos capacitado. O Senhor tem nos ensinado, aleluia. Porque só esse caminho, aleluia, que nós temos que seguir. Só esse caminho, aleluia, que é maravilhoso para o nosso dia a dia, meus irmãos. O Senhor da glória. Então, vamos dizer assim, o príncipe da sinagoga viveu alvoroço e os que choravam muito e pateavam, quer dizer, muitos daqueles que estavam chorando, aleluia, e não tinham, aleluia, a convicção, né? Que Jesus podia fazer o milagre, aleluia. Aquela menina, aleluia, que para eles ali não tinha mais solução, aleluia. Mas a solução está na mão do Senhor. Se quando, aleluia, nós colocais o problema, seja qual for, no tempo certo, eu creio, aleluia, que o Senhor vai resolver nossa situação, né, meu irmão? Aleluia. Eu Deus Todo-Poderoso. E aqui, meus irmãos, nós só temos que ser grato a Deus, né? Por tudo. Que Deus tem nos dado graça, aleluia. Deus tem nos, aleluia, mesmo as dificuldades que esse país, aleluia, atravessa, aleluia. Mas hoje nós estamos aqui, meu irmão. Essas coisas, aleluia, ela não tem nos afligido, mas por quê? Porque nós estamos, aleluia, nossa vida quer estar no controle dela, aleluia. Porque quando nós não estamos, aleluia, a nossa vida nas mãos do Senhor, aleluia, aí vem a dificuldade, vai vir a luta, e muitas vezes, aleluia, nós podemos fraquejar, né? E se nós tiver, nós perseverando na palavra do Senhor, se nós guardar essa palavra no nosso coração, aleluia, jamais, aleluia, nós somos vencidos, porque o que está conosco, aleluia, que está comigo, que está contigo, é maior do que todos, aleluia, na nossa vida, aleluia, que nós possamos, aleluia, cada dia ver as maravilhas que o Senhor tem feito. Muitas vezes, aleluia, se nós for ver o que aconteceu com Jairo, aconteceu
muitas famílias por aí, né? Aleluia. Muitos problemas que para o homem não tinha solução. Aleluia. Mas Jesus foi lá e resolveu. Aleluia. Jesus foi lá e levantou. Por quê? Porque se, aleluia, se Deus está no controle, aleluia, das nossas vidas, e se tu está orando pela tua família, aleluia, pelo teu irmão, aleluia, seja qual for a pessoa, aleluia, Deus, aleluia, se tiver algo, Deus vai curar. Se tiver enfermidade, aleluia, Deus vai curar, porque Ele tudo pode, aleluia. Abaca, nós cremos que Deus vai fazer um milagre. E é tipo assim, muitas vezes até nós mesmos estamos aqui, nós já fomos um milagre, né? Porque Deus, Ele quer nos usar, aleluia. E é só nós ficar na posição, aleluia. Porque o tempo, aleluia, nós não sabemos o que Deus tem para cada um, aleluia. Mas é só nós perseverar, é só nós orar, aleluia. É nós ficar, aleluia, se aproximar mais do Senhor, aleluia. E o Senhor, aleluia, no tempo certo, aleluia, Ele vai nos chamar, aleluia, para que nós possamos fazer a obra dele, aleluia, como Ele quer, aleluia. E aqui, meus irmãos, eu sou grato a Deus por estar aqui, né? Glória a Deus. Eu tenho que agradecer. E eu creio, meus irmãos, que essa palavra, aleluia, que nós temos que guardar no nosso coração, é tipo assim, nós não olhar, aleluia, para a dificuldade, né? Mas nós olhar, aleluia, para esse Deus que tudo pode, aleluia. E esse Deus, aleluia, vai resolver, aleluia, a minha e a tua causa, aleluia. Nós temos que acreditar, aleluia. Nós temos que perseverar, aleluia. Porque se Deus, aleluia, nós vamos escolher, né? Aleluia. Mas nós não vamos, aleluia, porque nós somos escolhidos fazer as coisas do nosso jeito, né, meu irmão? Aleluia. Nós temos que fazer as coisas do jeito que o Senhor quer, aleluia. Porque hoje, aleluia, nós não se governa mais. Porque, aleluia, hoje quem cuida de nós é o Senhor. Então, aleluia, isso é muito gratificante para nós. Porque com certeza o Senhor nos tirou, aleluia, porque hoje nós estamos aqui, meu irmão, olha aí, firme e forte, aleluia, na presença do Senhor. E eu, da onde, aleluia, eu creio que daqui para frente, aleluia, nós vamos perseverar, aleluia, e o Senhor vai levantar, aleluia, aqui dessa igreja, aleluia, profetas, missionários, aleluia. Porque, aleluia, nós estamos precisando, aleluia, para que nós venhamos, aleluia, fazer mais expandir mais essa obra, aleluia. Que nós venhamos, aleluia, levar a palavra do Senhor. Porque em muitos lugares aí, aleluia, essa palavra não está chegando ainda. Porque as pessoas, aleluia, muitas vezes não vão, né? Porque é longe, aí fica só, vamos dizer assim, aonde não tem muita, vamos dizer assim, porque ficar mais próximo, não quer ir para o deserto, porque no deserto, aleluia, é muita luta, meu irmão, para nós chegar até lá, né? Mas quando Deus, aleluia, escolhe, nós não vamos escolher lugar, nós não vamos escolher, aleluia, aonde nós vamos. Nós temos que saber, aleluia, que Deus está no controle na minha e na tua vida. Glória a Deus. Que essa noite, aleluia, que essa palavra, aleluia, nós possamos guardar, aleluia, no nosso coração. E eu creio que Deus tem algo grandioso para nossas vidas, meu irmão. Aleluia. E aqui eu agradeço a minha rica oportunidade em nome
Glória a Deus. Glória a Deus. Deus Todo-Poderoso. Glória a Deus. Quem tem a sua vitória? Aleluia. Assim como Jairo, né? Aleluia. Conseguiu a sua vitória. Jesus Cristo. Aleluia. Vamos aí. Aleluia. A segunda parte, né? Glória a Deus, é que eu chamo já Mediné, para louvando o Senhor. Glória a Deus, né? Enquanto o governo George se prepara aí, né? Espiritualmente, mentalmente, né? Aleluia, fisicamente. Para trazer a segunda mensagem ao seu coração. Amém? Só botar a mão aqui, ó. É só dizer aqui, ó. Apoia a mão aqui que fica mais descansado. Melhor do que tu ficar segurando. Aleluia. Espírito de Deus. Glória a Deus. Aleluia. Meu Deus. Salve da igreja com a paz do Senhor. Amém. Glória a Deus. Minha trajetória é marcada por conquistas. Minha alma foi a ser.
deixar, aleluia, deixando aqui o George, né? Fazendo a segunda parte da palavra, aleluia, nessa noite, amém? Amém, aleluia. Vamos orar, né? Chamar a igreja de pé. Glória a Deus, está se preparando para amanhã, né? Na segunda-feira. Aleluia. Vamos orar. Aleluia. Meu Deus, meu Pai. Bendito seja o nome do Senhor, aqui está, meu Aleluia. Pai do céu, Senhor. Meu Deus, você vai trazer, Senhor, a segunda parte, meu Pai. Meu Deus, usa, meu Deus, o teu servo, Senhor. Usa, meu Pai amado, para abrir e fechar a sua boca, meu Pai. Fala conosco, Senhor. No nome do Senhor Jesus Cristo, meu Pai amado. E quem crê, diga Amém. Só da igreja uma paz do Senhor. Amém. Então, conta desse lado aí. Eu queria saber como é que é a pressão da gente estar desse lado de cá. Glória a Deus. Nós vamos abrir nossas Bíblias no Evangelho segundo escreveu Lucas, no capítulo de número 23. Glória a Deus. Aleluia. Capítulo de número 23. Glória a Deus. A partir do versículo de número 33. Lucas 23, a partir do versículo de número 33. Amém? Amém. A palavra do Senhor diz assim: E quando chegaram ao lugar chamado a Caveira, ali o crucificaram, ali o crucificaram e os malfeitores, um à direita e outro à esquerda. E dizia Jesus: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. E repartindo suas vestes, lançaram sortes. E o povo estava olhando, e também os príncipes zombavam dele, dizendo: Aos outros salvou, salva-se a si mesmo, se este é o Cristo, o escolhido de Deus. E também os soldados escarneciam dele, chegando-se a ele e apresentando-lhes vinagre, e dizendo: Se tu és rei dos judeus, salva-se a ti mesmo. E também por cima dele estava um título escrito em letras gregas, romanas e hebraicas: Este é o rei dos judeus. E um dos malfeitores que estavam pendurados blasfemava dele, dizendo: Se tu és o Cristo, salva-te a ti mesmo e a nós. Respondendo o outro, porém, repreendia-o, dizendo: Tu nem ainda temes a Deus, estando na mesma condenação? E nós, na verdade, com justiça, porque recebemos o que os nossos feitos mereciam, mas este nenhum mal fez. E disse a Jesus: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. E Jesus lhe disse: Em verdade vos digo, que hoje estarás comigo no paraíso. Aleluia. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus. Aqui, irmãos, nessa passagem que nós acabamos de ler, nós vemos esse momento em que Jesus já tinha apanhado, Jesus já tinha carregado aquela cruz que não era dele. A cruz era maior porque era para outro, não era para ele. Ele já tinha passado a noite toda apanhando, ele já tinha levado as chicotadas, ele estava com fome, ele estava com sede, ele já tinha carregado aquela cruz para o alto daquele monte, ele estava debilitado. Mas o que não estava fraco na ele era o amor que ele tinha por nós. Aleluia. Ele se entregou naquela cruz para nos salvar, porque nós não teríamos como pagar esse preço. Nós não teríamos como hoje estar aqui salvos, acreditando em Deus, se Ele não tivesse feito esse sacrifício. Nós estávamos condenados como aquele povo estava. E a gente vê muitos nos dias de hoje
O mundo está como esses dois ladrões que foram crucificados por Jesus. O mundo de hoje está dessa forma. Uns acreditam, dão crédito, como nós recebemos Ele, acreditamos, aceitamos o sacrifício que Ele fez, aceitamos que Ele nos amou primeiro, porque não foi mérito nosso que nós estamos hoje aqui, foi porque Ele nos escolheu. Não foi nós que nos aceitamos, foi Ele que nos escolheu. Ele apontou para cada um e escolheu cada um. Como Ele falou sobre o Evangelho, que conhecia Ele desde o ventre da mãe dele. Assim também o nosso Deus, Ele nos conhece. Ele sabe quem nós somos. Ele sabe o que nós fazemos. Ele sabe as nossas angústias. Ele sabe do que aflige o nosso coração. Ele sabe das nossas dificuldades. Ele sabe onde nós somos mais fracos. Assim como também o diabo sabe onde é a nossa fraqueza, irmão. Não pense que ele não luta para querer derrubar cada um de nós. Ele vai agir na nossa fraqueza. A Bíblia diz que ele é astuto. Ele sabe, ele conhece. Mas quando nós estamos com Deus, com Jesus, Ele nos fortalece. As dificuldades, como o irmão falou, as dificuldades que ela vem para nos ensinar. Ela vem para nos fortalecer. Os desertos que vêm na nossa vida são para nos fortalecer. Glória a Deus, aleluia. É Deus nos ensinando a ser mais fortes. É Deus nos ensinando a confiar mais nele. Aleluia. Mas nós vemos também que nesse mundo tem muito desses como esse outro ladrão, que mesmo no seu leito de morte, nos últimos momentos de vida, ele não aceita, ele não acredita, ele blasfema. Muitos a gente vê aí nesse mundo aí pela internet, pela mídia. Hoje a internet ela proporciona, você realmente conhece as pessoas, porque elas se mostram a sua vida para os outros, o que elas são de verdade. E muitos a gente vê o que são, se entregam às luxúrias, se entregam a drogas, se entregam a tudo que não presta. E quando muitas vezes chega alguém para falar de Deus, falar de Jesus, da misericórdia, escarnecem, diz que não precisa de Jesus. Verdade. Aleluia. Glória a Deus. Aí a gente vê que muitos, quando morrem vivendo nessa vida, os outros pensam que eles vão para o céu. Que céu, irmãos? Vão para que céu? Nós vamos receber o que nós fizermos, aos nossos atos. Nós vamos receber de acordo com os nossos atos. Se você seguiu a Deus, mas aqui a Bíblia Deus ele é tão amoroso, ele é tão misericordioso, que ele não quer saber quando foi, se você se converteu há 10 anos, há 20, 30, 50 anos atrás, ou se você no leito da sua morte, você aceitou, você se arrependeu do que aleluia. Você fez, glória você a vai Deus. ser salvo. Ele não quer saber, idade não salva crente, tempo de igreja não salva crente. Aleluia. O que salva é o arrependimento. O que salva é você confiar em Deus. O que salva é você estar com Ele. Isso é o que vai nos salvar. Porque vai ter muitos que estão lá fora, que no momento de sua morte vão se arrepender e vão ser salvos. Como também vão ter muitos que passaram a vida na igreja e não vão ser encontrados no céu. É dura a palavra, mas é a verdade. A gente vê esse pequeno exemplo que a Bíblia dá, que um no seu leito de morte se arrepende, pede para que Deus tenha misericórdia da sua vida, pede para que Deus se lembre dele, e Jesus libera a salvação, mesmo ele estando ali, com a sua carne, seu físico quase morto, mas ele ainda liberou o perdão. Aleluia. Cristo, quando glória a ressuscitou, até hoje ele está vivo à direita do Pai. Ele deixou outro como ele, que é o Espírito Santo, nosso Consolador, que também tem o mesmo poder que ele, o poder de perdoar,
o poder de nos ajudar nos momentos difíceis, o poder de nos fazer crescer na presença de Deus, o poder de aumentar a nossa fé. É Ele. Não é o mundo lá fora que vai te dar salvação. Não é você pensar que está em casa só porque aceitou Jesus, você vai estar salvo. Você tem que perseverar, você tem que lutar, você tem que ser forte, não se deixar vencer pelas dificuldades da vida. A gente tem que ser forte, a gente tem que ser pelo menos que nem esse homem, se arrependido, porque o nosso Senhor, Ele, todo dia Ele está ali. Muitas vezes esses que estão lá fora ouvem a palavra, muitos servos de Deus pregam, uma missionária que orou, intercedeu pela vida dos familiares, cada um intercedeu